ano, nós vamos abordar um pouco de história, mas mais profundamente o que representam esses evangelhos. Qual foi a boa nova que levou 2000 anos para ser redescoberta? Pode passar. Os evangelhos gnósticos do Egito. Por que do Egito? Porque eles foram descobertos numa região chamada Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, às margens do Nilo, e a região sudeste, mais ou menos, do território do Egito. Tá? Não se pretende esgotar o assunto. Esta biblioteca, esses compêndios, chamados códices ou volumes, escritos em papiro, depois de descobertos, feitas as análises científicas e tudo, concluíram que eles foram escritos entre o século II e IV, ou seja, até 1300. E a maioria deles representam conhecimentos gnósticos. Mais adiante nós vamos discorrer um pouco sobre o gnosticismo, sobre essa compreensão, sobre esse conhecimento que modifica até a natureza humana. E eles são traduções. Eles são traduções do grego. Eles são traduções do copta. É curioso, o copta é uma língua antiga, egípcia, que traz caracteres gregos, olha só. E o fundamento básico desses escritos é o cristianismo modificador da personalidade. O cristianismo que a sua doutrina, quando experimentada pelo homem, é como se fosse a água viva. A gente pode se perguntar, por que algo tão maravilhoso como esse pôde ter ficado tanto tempo enterrado, né? Parece uma sina, parece que o homem não estava preparado para reler aquilo. Porque, se eles forem escritos, alguém produziu-os, alguém vivenciou aquilo. E, de repente, houve a necessidade de escondê-lo. Então, do ponto de vista histórico, o que a gente pode depreender de tudo isso? Império Romano, dominação total da Palestina, a era de Cristo, a era de Jesus, né? Como foi dito aqui há pouco, modificando até o nosso calendário, né, posteriormente. A luta pelo poder, a tradição religiosa influenciando o Estado e vice-versa. Havia a tradição judaica, haviam os deuses romanos e havia a revolucionária palavra de Jesus Cristo. Se nós ficarmos só na parte histórica, nós entendemos que é estéril, que não traz modificação. E o que nós buscamos, principalmente, agora que o tempo urge, é uma compreensão do que nós estamos fazendo nessa vida. Então, como nós dizíamos, pode passar. Naquela época,
o Império Romano já dava vistas de desagregação. Tá? Nós estamos falando aqui no período imediatamente pós-Jesus. E, com o advento de Jesus Cristo, houve diversos movimentos em torno da palavra dele, mas com cada um com sua compreensão. Imaginemos hoje, se chega alguém com uma boa nova, cada um vai lê-la ou vai ouvi-la segundo a sua própria compreensão. E em torno de sua própria compreensão, criará suas organizações, faz parte da natureza humana. O homem é um ser que se associa. Então, havia um imperador, Constantino, Flávius Constantino, imperador romano. E, naquela análise política dele, de desagregação do império, viu nessa corrente de pensamento cristã uma poderosa força. Porque, de início, os cristãos foram perseguidos, queimados, tinham que propagar seu conhecimento nas catacumbas, mas quando iam para as arenas serem queimados, não faziam a menor resistência. Iam rindo, cantando. E não existe nada que o Estado institucionalizado, o poder institucionalizado, mais tema do que a desobediência civil. Porque todo ordenamento jurídico do Estado se mantém, e mantém a estrutura do poder, pela coerção. Porque o Estado pode pegar o indivíduo e castigá-lo. Quando o indivíduo não está preocupado com o castigo do Estado, age por outra força, ele se torna uma ameaça. Esse é um ponto básico da natureza humana. Então, houve o concílio de Nicéia. O que era o concílio? Já sobre a égide, pode passar, você pode adiantar 2. Nós estamos agora preocupados também com a hora, porque, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa, houve um pequeno atraso por questões tecnológicas, mas como ainda tem muita palestra para hoje, nós vamos destacar os principais argumentos da nossa Se retorna 2, por favor. 325 depois de Cristo, Concílio de Nicéia, uma região atualmente na Turquia, hoje Turquia. Reuniram-se os grandes líderes cristãos para eleger, selecionar todos aqueles escritos e identificar aqueles que melhor serviam para agregar aquela comunidade toda. Foi por isso que foram destacados 4 evangelhos que até hoje compõem a nossa Sagrada Bíblia, que é João, Lucas, Mateus e Marcos. Sob a influência de Constantino, é claro, que tem uma passagem curiosa da vida dele, ainda perseguindo o poder que ele ainda não tinha, fez guerra contra o seu sogro e contra seu cunhado. E, numa situação de desvantagem, praticamente a última batalha, nos arredores de Roma, ele disse que teve um sonho. E, nesse sonho, apareceu um ser com a frase:
inscrita. Exatamente. In hoc signo vinces. Neste símbolo vencerás. Era a cruz. Cedo pela manhã, mandou pintar em todos os seus escudos. Isso são relatos históricos. A própria história explica isso. Mandou pintar em seus escudos, estandartes, a cruz. E, mesmo numa situação de desvantagem, venceu a batalha. Pronto. Estava consagrado o cristianismo ortodoxo, canônico, como um elemento fundamental de manutenção do poder. Mais uma vez, um exemplo, aliás, foram diversos na humanidade, da utilização da fé como dominação da mente humana. Por que isso? Não que os 4 evangelhos escolhidos sejam falsos, mentirosos, nada disso. Mas é que a forma com que eles foram escritos não permite, ou permite muito pouco, que aquele que o estuda entenda que o cristianismo tem uma natureza gnóstica. O cristianismo tem uma natureza gnóstica porque é uma compreensão que modifica o comportamento do homem, que traz o homem sozinho perante seu Criador. Traz o homem sozinho ao emissário do Senhor, que é o Jesus o Cristo, sem precisar de intermediários, sem precisar de instituições dogmáticas. Decidido pelos 4, foi autorizado, então, já em 367, foi uma decisão de 325, mas não se sabe por que ela não foi efetivada logo. Mas em 367, eles viram que teriam, quem são eles? O poder, Roma, viram que tinham que tomar uma decisão mais drástica para diminuir, coibir todo aquele movimento independente em torno do cristianismo. Só um segundinho. E, a partir de então, começou a perseguição. Perseguição implacável para todos aqueles que pregavam o cristianismo gnóstico, que não era o cristianismo primitivo dos 4 evangelhos. E aí foi perseguição em massa. Bom, como tudo não é trevas, sempre há luz, contam que nessa região havia um mosteiro, São Patacômio. Diversos monges viram que aquilo era uma afronta à inteligência humana, e esconderam. Esconderam da seguinte maneira: pegaram os compêndios todos, escreveram, reescreveram, empacotaram e deixaram lá nessa região. Uma região que até tinha o nome dela aqui, mas não vem ao caso, é dentro da região de lá de Nag Hammadi. A partir daí, então, nós temos claramente o que acontece quando uma verdade universal vem ao mundo. As 2 ordens de natureza, que foi falado há pouco, o que são elas? A natureza imortal, que habita dentro do homem e que precisa ser manifestada, e a natureza mortal, envolvida no nosso orgulho, vaidade, em busca de posse, prestígio e poder. Então, nós vemos o cristianismo tomar 2 caminhos. O gnóstico, da autorrevolução pessoal,
da comunhão individual com Jesus, o Cristo, e o ortodoxo, canônico, dogmático, sob o império da Igreja. Nós vemos a natureza humana tomando conta, se apropriando do conhecimento, dando a dimensão que ela quis para atender seus interesses, não vai aqui nenhuma crítica, a vida se manifesta assim até hoje, e o cristianismo primitivo gnóstico, preservado e escondido. Estava estabelecido um divisor de águas. Então, pode passar. O que são esses? Um pouco de como foi descoberto. Ontem foi dito aqui, mas convém que a gente lê. Dois homens, Mohammed Ali al-Saman, origem árabe, escavando lá para arranjar alguma matéria-prima do seu sustento, descobriu, até se assustaram com aquilo, levaram para casa. Houve uns acontecimentos na família, assassinatos, etc., e eles tiveram que escondê-los mais ainda e tirar da casa deles, porque a família deles estava muito visada naquele acontecimento. Curioso que há relatos de que a ignorância, a mãe, ao fazer a comida, até utilizou os papiros para acender fogo. Então, foram perdidos muitos dos códices nessa brincadeira. Outra passagem interessante é que, ao deslocar de sua casa para outra, o seu parente que realizou isso contactou com um monge de lá que viu a natureza. Isso em 1945, tá? Pós-guerra, logo imediatamente após a guerra. Contactou um monge que viu a valiosidade daquilo, o valor incomensurável, etc., etc., com uma relação que ele tinha com um pesquisador, arqueólogo. Falou, esse arqueólogo foi lá ver os documentos. Um dos códices, um dos volumes, este pesquisador passou para um instituto, né, que ainda hoje existe, que é o Instituto Jung, na Suíça, que era, vamos dizer assim, o dirigente máximo, o criador dele, era o próprio Gustav Jung. E eles adquiriram a preço, ninguém sabe quanto, mas não deve ter sido pouco, um volume. E esse volume é conhecido até hoje como o Códice, que é o Códice número 1, o Códice de Jung. Tá? E nós vamos destacar um pouco dele mais na frente, que é o Jung, todos nós sabemos, né? Aquele grande psicanalista, né, que identificou na natureza humana a força da psique, né, o inconsciente coletivo. E é curioso que o que está escrito, que foi escrito no século II a III, a IV, venha na Idade Moderna, 45, 50, corroborar um psicanalista tão renomado, tão estudioso, tão fantástico como foi Jung. Para a gente ver que a verdade, ela transcende espaço e tempo. A verdade é universal, ela serve para hoje. Foi dito aqui, pelo companheiro ontem à noite, o que tem nós hoje produzido, escrito, de conhecimento, de verdadeiro conhecimento? Nada. A gente busca lá atrás. O que aconteceu com a gente? Parece que dormimos esse tempo todo e agora estamos acordando assustados, correndo lá atrás para aprender alguma coisa. Ou houve o interesse de toda a estrutura, todo o teatro da humanidade, das classes dominantes, de deixarmos cada vez mais ignorantes. Mas, como temos uma frase na Rosa Cruz, a glória de Deus é inatacável.
e ela vai se manifestar. Os evangelhos, 53 textos encontrados, 40 eram inéditos. Outros já havia, tanto na Grécia quanto no próprio Egito, comentários a respeito. Já eram conhecidos. Tá? Pode passar. O que temos na biblioteca? Chama biblioteca porque, além dos textos gnósticos cristãos, nós temos outros escritos, como os anteriores a Jesus Cristo, gnoses grega, gnoses egípcia, tratados de Hermes Trismegisto, um grande iniciado de 2400 a.C., no Egito também. Tá? E hoje essa biblioteca está no Cairo. Rodou França, os países poderosos da época, França, Inglaterra, mas aí até com a intervenção da própria ONU, diz, tem que voltar. E voltaram. Apenas um ficou lá com a Fundação Jung. Bom, nessa biblioteca, nós temos esses chamados evangelhos. Então, tem o de Filipe, falaremos um pouco, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena e o apócrifo, chamado apócrifo de João. Além disso, esses que eu citei é o que nós vamos... Pode passar. Que nós vamos abordar. Mas lá temos diversos apocalipses. Apocalipse de Paulo, de Tiago, Atos de Pedro e dos apóstolos, que inclusive corroboram alguma coisa com Atos dos Apóstolos da nossa obra de hoje, da nossa Bíblia Sagrada de hoje. A prece do Paulo Apóstolo. É muito importante essa prece, nós destacamos elas e apresentaremos daqui a pouco. Inclusive, o próprio Jung ficou muito impressionado, porque ela traz uma pequena peculiaridade, que é a valorização do Deus psíquico. Deus está na nossa mente. Deus é uma concepção. Aí nós temos o apócrifo de Tiago, tratado sobre a ressurreição, Asclépio, que é vamos dizer, um discípulo do Hermes, e o tratado tripartite. Vamos passar mais um, para adiantar? É mais ou menos isso que foi encontrado. Um texto copta com os caracteres gregos, estava muito danificado, tem partes que não conseguiram nem ler, né? E, de qualquer maneira, a base do ensinamento dele é gnosis. O que é isso? Pode passar. Para que a gente entenda um pouco de gnose, nós vamos abordar um pouquinho disso aqui. Provém do grego, pode passar. Significa conhecimento, que não é um conhecimento comum, não é uma filosofia ou sistema religioso. É um conhecimento interior vivente, como nós falamos de início. É o conhecimento de si mesmo. Ele passa pelo nosso autoconhecimento. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou. O que é que nós estamos fazendo aqui? A palavra gnose, ela estabelece uma compreensão, ela significa uma mudança fundamental no indivíduo. Se o indivíduo bebe da gnose, ele tem uma alteração paulatina, comportamental. De quê? De independência, de convívio direto com Deus. Dá para a gente entender por que os gnósticos, o cristianismo primitivo gnóstico foi tão perseguido. Não que hoje
ao travarmos esse conhecimento, vamos sair por aí dizendo, abaixo os governos. O homem precisa de ordenamento jurídico, o homem precisa de ordenamento social, político. Mas o homem precisa saber que o objetivo da vida não é viver simplesmente isso. Tem que haver uma autopreparação para adentrarmos um outro reino, um outro nível de consciência, em que o básico para ele é, não mais eu vivo, mas é o Cristo que vive em mim, como disse Paulo. Essa é a compreensão. Pode passar. Assim como uma compreensão, um conhecimento, pode passar, é uma força, a força da convicção. Quando nós temos convicção, a gente peita qualquer um, né? Até que leva uma bordoada e vai para dentro da cadeia. Aí, contra a força, não há argumento. O conhecimento gnóstico é uma experiência interior de Deus. Os apóstolos viveram isso. Toda a estrutura prendeu, bateu neles, matou. Eles não negaram o conhecimento. Pode passar. Como já falamos, aquele que sente-se um estrangeiro nesse mundo, que não está satisfeito com isso aqui, é aquele que busca a resposta, é aquele que abre o seu coração para a gnose, para essa compreensão de modificação. O pensamento gnóstico, pode passar. Pode encerrar isso. Os fundamentos do pensamento gnóstico, essa compreensão. Existe uma região das trevas e um reino da luz. Que não haja nisso nenhuma predisposição nossa ao medo. A fé se implantou, em muitos casos na humanidade, pelo medo, pela ignorância. Não tenhamos medo de nada, gente. O que há de ser, será. Reino das trevas, o que é reino das trevas? Essa organização que nós estamos vendo agora. Existe justiça. Nós estamos aqui reunidos para tratar de uma nova era, com o pano de fundo a ecologia. O Deus monetário se instalou no coração do homem. Esse é o reino das trevas. Por que trevas? Porque impede o homem de enxergar verdadeiramente o sentido da vida. O reino da luz, o que seria? Essa abertura, essa confraternização que nós estamos tendo aqui, de entender que, olha, existe algo além do que isso aqui. Centelha divina aprisionada no homem. Centelha divina é o lado nosso imortal, que não nos pertence, pertence ao Cristo, a essa força, essa energia. Vamos tentar nos abster do Jesus Cristo histórico. Vamos tentar compreender o Jesus Cristo dentro de nós, a compreensão do Jesus Cristo. Enquanto tivermos adorando o Cristo fora de nós, preso numa parede, nos compadecendo do suplício, não haverá mudança interior. A mudança interior vem a partir da compreensão do que foi aquilo tudo para o conhecimento da humanidade, para a modificação do comportamento do homem. Essa centelha divina, que é uma centelha, uma semente de mostarda, a semente de Jesus, precisa nascer. Só que ela está no nosso solo da personalidade, da persona, da nossa máscara, e não consegue desenvolver. Por quê? Nosso egoísmo, nossas ambições impedem. Nós nos vemos, a princípio, como uma ameaça. Alguém se aproxima de nós
no escuro, opa, não pode ser diferente, né? Mas por que é isso? Porque nós não vivemos em torno do bem comum, em torno da compreensão divina, grande, magnânima, que une a todos. Todos nós aqui somos irmãos. Pensamos, agimos, nossos corações estão batendo, respirando o mesmo ar. Por que devemos olhar um para o outro com desconfiança? Esse é o princípio da derrocada da organização da humanidade. Então, vida interior, vida exterior. A vida exterior é a luta pela sobrevivência. Caímos do paraíso, está escrito na tradição bíblica hebraica, o homem suará para botar para dentro de casa e a mulher parirá com dor. Perdemos a ligação. E a vida interior? É a reflexão, a pesquisa, o estudo de tudo isso, trazer isso para o nosso consciente diário. Quanto da nossa vida, das 24 horas, ou melhor, das 16 horas, porque 8 a gente passa dormindo, pelo menos deveria, a gente dedica a pensar sobre isso. É muito pouco. Então, a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, para a nossa mente, para a nossa compreensão, essa compreensão. Essa é a vida interior. Libertação pelo autoconhecimento é fundamental. Quando a gente tem autoconhecimento de como a gente reage, e aqui não vá nenhuma viés, nenhum entendimento de que é para a gente se auto-punir ou se auto-impedir. É para a gente se autoconhecer. Porque se a gente bloqueia nossas reações, as reações nossas são como energia. Ela vai procurar uma outra saída. E aí nós temos todo aquele elenco de distúrbios psíquicos, de distúrbios nervosos. Por quê? Não que me venha o ímpeto de agredir e eu vou deixar isso acontecer. Não. Mas eu tenho que ter aquele tempinho de contar até 10 e me colocar como o sujeito daquela ação. Porque a maioria de nós bota a culpa no outro. A maioria de nós aponta. Só que quando a gente aponta, olha, tem 3 dedos apontando, é para a gente. Então, se eu fui agredido, se naquele momento eu conseguir contar até 10 e verificar que, olha, ou ele está com algum distúrbio, algum nervosismo, ou ele motivo, a gente começa a bloquear isso e se conhecer. Essa vida interior leva a esse autoconhecimento. E aí a gente passa a viver com consequência, porque a gente vive inconsequentemente. Os evangelhos descrevem o caminho interior que cada um deve percorrer. Esse caminho é único para cada um de nós. Embora façamos em grupo, mas temos que fazer de per si. Pode passar. Os cristãos gnósticos utilizavam muito as simbologias, desenhos, porque nem todo mundo sabia ler, e a força de uma imagem é poderosa. Então, para eles, a fé não se baseia em dogmas, porém em uma profunda experiência interior. E essa é uma figura chamada de Abraxas, que ela significa o homem renascido, um avatar, ou um Deus, um poder, que deixou para trás as forças da natureza, representando... pode passar, não falei não? Desculpem. É esse aí. Representando o sol e a lua, você vê que está atrás dele, ele tem a cabeça de galo. O galo tem a simbologia de cantar ao nascer, a alvorada. Isso é a alvorada de um novo dia. Ele detém um chicote de 3 pontas, é o total poder dos 3 egos do homem: pensamento, sentimento e ação. Ele domina, temos aqui 4 cavalos, os 4 elementos básicos da natureza. O homem foi feito
para reger. Só que, por sua ignorância, ele regiu para seu benefício próprio egoísta e está destruindo o planeta. Aqui temos duas serpentes que simbolizam a forma de propagação, caduceu de Hermes, Piste Sofia, sabedoria, conhecimento. Esse símbolo foi proposto, pode passar. Abraxas foi proposto por Basílides, que foi um gnóstico, um cristão gnóstico da época. Dois grandes cristãos gnósticos que nós destacamos aqui. É curioso uma coisa. O Basílides, ele propôs um escrito chamado Evangelho da Piste Sofia. Evangelho da Piste Sofia, nós vamos ver daqui a pouco, ele não estava no meio dos evangelhos de Nag Hammadi, mas ele serviu para trazer a compreensão do homem do que é o gnosticismo e do que é a situação do homem atual. Como chegamos a isso? Então, tornei-me seguro e fui resgatado e desliguei minha alma desse éon. Éon são as forças magnéticas. No caso aqui, ele está se referindo, o Valentinos, ao éon natural, ao éon daqui, da terra, do poder, da horizontalidade. Desliguei minha alma desse éon e de tudo que ele oferece. Pode passar. O Basílides propôs a Piste Sofia. Pode passar. O Evangelho da Piste Sofia, que é conhecimento e sabedoria, ele trouxe para nós, destacamos mais uma vez, este Evangelho não está no Nag Hammadi, apenas para a gente passar esse tipo de informação aqui, que serve para a gente entender mais ou menos, até os Evangelhos. Pode passar. Pode abrir todo. Ele propôs o seguinte: há 3 domínios do reino divino. O primeiro domínio, do pai e mãe. Nesse domínio, o pai, que é o não criado, o Deus absoluto, engendra na mãe a substância água, luz, o conceito Christus. Ele cria o Filho Christus, direto de Deus. Ele é a imagem e semelhança. Segundo domínio, o Cristo, nascido de Deus, se une à sabedoria superior, que é voltada para o primeiro domínio, e cria o homem espiritual, original. É um homem totalmente espiritual. É um homem com essas características nossas, humanas, mas em luz, e voltado para o seu Pai, cumprindo a sua vontade. No terceiro domínio, o homem espiritual engendrou 7 forças na natureza. Essas forças são força, luz, coesão, calor, vida e movimento. É a origem do Espírito sétuplo, o Espírito Santo. Engendrado do Cristo pelo homem espiritual. E o homem espiritual criou esses 12 princípios originais divinos. O que está sendo formado aqui? A natureza terrena, o cosmo, os 12 eões da natureza, os 12 signos do zodíaco. Pode passar. Só que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com seu livre-arbítrio, ele começou a criar também. E ele detinha um poder chamado a Sofia inferior, que já não era aquela Sofia voltada para
o primeiro domínio, mas era uma sofia voltada para o terceiro domínio. E, através dessa sabedoria, eles criaram alguns eões, e nós chamamos de demiurgos. Temos o nome aí, Altades e Aldabaô. O princípio básico dessas duas emanações é o egocentrismo, a vaidade. Estava estabelecido no ser da criação o princípio de uma queda. O princípio de que, olha, não vai dar para convivermos juntos. E houve uma precipitação dessa criação, a materialização, a criação dos a criação dos reinos e o aprisionamento dessa natureza. Então, surgiram a separatividade, a centelha divina calada no peito do homem. Mas, como Deus não larga a obra de sua mão, Ele criou, ajudou a formar um 13º eão, que seria a síntese de toda a fragmentação dos 12 eões, e que, ao atingirmos a compreensão do 13º eão, teríamos a condição suficiente de empreender o caminho de retorno. O 13º eão é a síntese da mensagem de Jesus. Podemos passar. Já estão me dizendo que o meu tempo está acabando. Então, essa é a compreensão. E aqui nós vamos entrar na Nag Hammadi. Começando pelo Evangelho de Filipe. A verdade não veio ao mundo nua, mas veio em forma de símbolos e imagens. De outra forma, o mundo não poderia recebê-la. Enquanto a raiz do mal permaneceu oculta, é forte, mas quando é conhecida, desvanece-se. Quando é revelada, destrói-se. A ignorância é a mãe de todos os males. A ignorância é escrava. A gnosis é a liberdade. Você vê que está na compreensão desse Evangelho de Filipe o que nós falamos das duas ordens de natureza, da falta de autoconhecimento do homem, da necessidade da gente aprofundar o nosso entendimento sobre religiosidade, espiritualidade. Por incrível que pareça, as religiões institucionalizadas separam o homem. Quantas guerras tiveram, desculpa, por causa de religião? Quantas agressões se dão por causa, minha religião é melhor do que a sua? A espiritualidade é que une. E a espiritualidade, ela é fundamentada no autoconhecimento. Podemos passar. Vamos ver o que nós podemos apresentar mais, por causa do tempo. O Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade é a suprema alegria para todos os que recebem do Pai da Verdade a graça de havê-lo conhecido pelo poder do Verbo, que emanou do pleroma. O pleroma é a própria compreensão, a plenitude de Deus. É o Verbo que estava no pensamento e na consciência do Pai, o Verbo denominado o Redentor. Esse Evangelho da Verdade, o tema dele, principalmente, que nós acabamos de ler, está no prólogo. Então, ele traz uma situação que mostra que, quando a gente fala que precisa receber do Pai da Verdade o seu ensinamento, já demonstra que nós estamos na ignorância. Isso é o ponto básico dele. Podemos avançar. Grande Tomé. Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Isso é fantástico, isso modifica a gente. Quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se comoverá. Ao se comover, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Só mais um destaque, ainda no Tomé. Quando ele fala que ficará maravilhado,
é o próprio êxtase. É um êxtase que é indescritível, porque é o momento da comunhão com o Espírito único do Deus. Podemos avançar. Ainda Tomé, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Isso aí é fantástico. E mais adiante, ele diz, não está aqui. Segundo ele, palavras de Jesus, o Senhor. Me vês, não sou seu mestre. Vocês, porque beberam, ficaram embriagados da fonte borbulhante que eu vos servi. Quem beber de meus lábios se tornará como eu mesmo me tornarei como ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Isso é a base para o nosso autoconhecimento, para o nosso discernimento. É o primeiro degrau de quem quer seguir o caminho da compreensão plena do que seja cristianismo gnóstico, cristianismo puro de vida. Podemos avançar. Evangelho de Maria Madalena. Tomai cuidado de toda mulher, né? Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo, por aqui ou por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o. Quem o procurar, o encontrará. A certeza absoluta. Segundo Madalena, nesse Evangelho, o Redentor diz, vós conheceis vossa situação, sabeis de ambas as configurações da alma, nós falamos as duas ordens da natureza, e também de suas raízes. Sabeis que a raiz do pecado não é capaz de viver por força própria. Sabeis também que o pecado não provém de Deus, do original, mas do homem. Tende coragem, e quando estiverdes na iminência do desânimo, animai-vos a si mesmo. Confia na luz. Aqui ela passa a mensagem da perseverança. Não permitamos que a nossa indignidade nos afaste de Deus. Essa é a mensagem dela. É o anseio de salvação. Vimos o autoconhecimento, o discernimento, nas palavras dos evangelhos gnósticos. Vimos agora a segunda etapa, que é o anseio, a vontade de fazer, realizar esse trabalho. Podemos ir à frente. Apócrifo de João. João, esse aqui não é o Batista, é o João Evangelista. Por que o Salvador teve de vir sobre a terra? Porque foi ele enviado ao mundo por seu Pai. E quem é esse Pai que o enviou? E de que natureza é o éon, a força magnética, para o qual nós vamos? João é um buscador, mas é o buscador como nós, frágil ainda. Ele está se dirigindo ao templo, após a crucificação, após todo o martírio, e um dos grandes do templo pergunta a ele, isso está tudo escrito no Evangelho, cadê teu mestre, que dizia que ia salvar tudo? Isso bateu nele como um tiro, desmoronou a fé dele. Criticaram o conhecimento que ele tinha. Então ele se afasta de tudo, vai para um lugar solitário, que dizem que era a ilha de Patmos, ali entre Grécia e Turquia, costa da Turquia, e lá ele ficou em penitência, e pensando sobre tudo o que tinha dito e a fraqueza dele, mediante a dúvida. Implantou no coração dele, aquele sacerdote, a dúvida, e enfraqueceu ele. Perde a força da fé. Podemos avançar. Quando ele atingiu o limite de seu questionamento interior, ele percebe sua limitação enquanto ser mortal e se rende totalmente à centelha divina dentro de si. Nessa situação de obscuridade, o João só tinha uma coisa em que se agarrar,
Era o que ele sabia. E o que ele sabia? A mensagem de Jesus Cristo. Quando a gente não tiver nada mais, se a gente se voltar para o que a gente já sabe, é uma força fantástica. Podemos avançar. João é um homem que tem uma ilusão terrestre. A montanha, símbolo do Espírito, e de onde ele virá o socorro. Ele parte para uma nova atitude de vida. Ele se orienta para o Espírito. Nesse momento, o Salvador se manifesta na alma de João. Podemos avançar. E ele faz essa reflexão. No momento em que eu assim refletia, abriu-se o céu e toda a criação resplandeceu numa luz sobrenatural e o mundo tremeu. Com grande tremor eu me prostrei. E eis que, na luz, surgiu uma criança. E enquanto eu a contemplava, ela se transformou num ancião e a seguia num servo. O servo aqui é o sentido de um homem jovem. O que é isso? São 3 aspectos da divindade. Espaço e tempo já não representam nada. Ele entra numa quadridimensionalidade em que o novo, o velho e o que está por vir são a mesma coisa. É o próprio reino divino que adentrou na compreensão dele. Ainda, para encerrar, o apócrifo de João foi já quando o céu se abriu, ele o viu em seu coração. Eu vim para te revelar o que é, o que foi e o que será, para que reconheças tanto o visível quanto o invisível e para te ensinar sobre o homem perfeito, para que possa anunciá-lo a teus companheiros no Espírito. A irmandade se dá através do Espírito, porque enquanto agirmos com o nosso mental e o nosso sentimento, que a tudo que amamos queremos algo de volta, não nos vamos irmanar. Ele nos dá aqui o caminho para uma nova vida, para um novo comportamento. Podemos avançar. O que chamou-se a gnosis quíntupla, nós temos aqui, ainda resgatando o homem vitruviano proposto no quadro do Da Vinci, está fundamentado nos pés o autoconhecimento, que foi o primeiro passo que nós iniciamos, o anseio de salvação. Quando a gente conhece a miséria que vive, a gente quer sair dela. A autorrendição, saber, Senhor, o que queres que eu faça? A nova atitude de vida, com as trocas, com as emanações puras do conhecimento de Deus que nos une. E a nova alma, o novo pensamento humano. Podemos avançar mais um pouquinho. É esse o caminho da Rosa Cruz. É isso que propugna a Rosa Cruz. Nós temos a consciência que sai aqui e passa a ser conduzida pelo átomo centelha do Espírito, pelo semente Jesus em nós. Esse é o caminho da estrela de Belém, da gruta de Belém, a simbologia da gruta de Belém. Jesus nasceu, não foi num berço de ouro. Tinha animais para representar a nossa tendência animal. O Jesus nasce enrolado em trapos, assim a tradição nos ensina, perto de um burro, de uma vaca, e etc., etc., mostrando que nesse meio, não vamos chamar decaídos, mas natural, Jesus nasce. E vai nascer dentro de nós. Belém está aqui dentro. Podemos avançar. Voltamos, esse é o caminho da Rosa e da Cruz. E mais um, e último, a oração de Paulo. Mais um. Vai lá para o último.
eu queria mostrar para vocês que tudo isso que foi dito, todos os evangelhos, o que trouxe, assim, para a modernidade, uma coisa de 2000 anos atrás, e que deixou encantado o próprio Jung, foi essa oração de Paulo apóstolo. Eu vou ler, se não encontrar aí. Ela é extensa, mas termina assim. Oração de Paulo apóstolo. Isso é Nag Hammadi. Permite-me o que anjo algum tenha visto e nenhum arconte tenha ouvido, e o que não tenha penetrado no coração humano, que se tornou angelical, a imagem de Deus em vermelho lá. A imagem do Deus psíquico, quando foi formado no início, desde que eu tenha fé e esperança, que em teu primogênito amado, ele de bondade abençoada, o primeiro gerado, e o maravilhoso mistério de tua morada, o que para ti és o poder, a grandeza sempre. Amém. Oração de Paulo apóstolo em paz.